Bom, mas olha, isso acontece muitas vezes, né? Pessoa que dá entrevista, depois tenta Tira aquela desistir, parte. tira aquela parte, isso aí é Eles têm terrível. direito de pedir para não ir ao ar? Como funciona isso? Olha, aí é que tá, né? Esse é um tema bem polêmico É, então. e é foco de debate jurídico, inclusive. Alguns juristas acham que sim, outros que não. E eu já vi juízes que disseram que alguém não pode voltar atrás e outros que disseram que tem o direito sim, entendeu? Então, eu sempre procuro conversar com os entrevistados o seguinte, olha, eu ensino, né, principalmente os jovens jornalistas, jamais prometo que você não pode cumprir, sempre cumpra o que você prometeu. Você tem que ser muito claro na abordagem, assim, olha, eu vou fazer perguntas importantes, eu não vou julgá-lo. O fato de eu não julgar traz muito proveito depois, porque as pessoas sabem que eu não vou julgar. Você perguntar, por exemplo, minha opinião sobre o Eduardo Cunha, por exemplo, né, que fiz uma entrevista histórica com ele, eu não vou dar, porque acho que seria uma quebra de confiança. Ele me deu uma Sérgio entrevista. Reis, né? Sérgio Reis, por exemplo, que foi uma entrevista bem polêmica aí, que é uma boa pessoa, mas que, enfim, tinha atos aí questionáveis legitimamente, que eu achei que legitimamente eu deveria questionar, né? Mas enfim, eu não julgo essas pessoas e eu as respeito como seres humanos. Mas se você ter uma boa conversa antes é muito importante. Mas isso não evita, já aconteceu, claro, deve a pessoa pedir para não entrar, e às vezes a emissora sucumbe pelo grau de poder dessa pessoa, às vezes não sucumbe, enfim. Isso acontece, sim, e se a pessoa tem ou não direito é muito questionável. Mas você... Tem juristas que acham que sim e outros que não. É uma questão... Nos Estados Unidos é diferente, porque lá eu já vi muitas coisas que o pessoal coloca e Eles não tá nem... eles colocam... Mesmo que depois vai... Nos Estados Unidos eu nunca vi um debate de que a pessoa tem o direito de tirar isso. Né? Eu nunca vi um caso em que alguém deu uma entrevista e depois tirou. Não, então, a não sei que tivesse isso previsto contratualmente. Ah, entendi. Lá eles fazem contrato, eles têm a prática até de pagar, que eu, por exemplo, não pago nada por entrevista. Então é isso. Eu acho que jornalismo não é comércio. Eu não tenho nada contra quem paga, Mas acho que cria, é um direito. cria uma relação meio estranha, né? Você pagar por alguém te dando uma entrevista. Olha, eu acho que quando você paga, você tem a obrigação de comunicar isso ao público. Eu não acho que isso seja necessariamente indigno, mas acho que você tem a obrigação de revelar ao público. Um disclaimer, esclarecer. né? Fazer um disclaimer. Exatamente. Olha, essa entrevista foi paga, assim, assim, assado. Eu não pago. Mas já pediram. Já pediram. E a gente não fez a entrevista por causa disso. Entendi. Eu sempre tenho na ponta da língua a seguinte frase: jornalismo não é comércio. Entendeu? É muito comum, né? Como eu faço muitas entrevistas exclusivas, as pessoas acharem que a gente paga e eu não pago. E ainda mais de um assassino, por exemplo. Aí você não, tá... premiar o crime. Premiar um Premiar o crime, é você remunerar o crime. Exatamente. Então eu acho que você não deve pagar. Mas, por outro lado, entendo aqueles que pagam, não acho assim tão errado, só acho que existe a obrigação de se revelar ao público esse pagamento. É assim que eu penso, entendeu? Mas, dito isso, porque é uma prática bem comum nos Estados Unidos. É mesmo? Comum. É muito comum. De conseguir porque eles pedem muito dinheiro também, porque sabe que aquilo vai arrebentar. E livros? Mas aqui existe, a pessoa até tenta entrar, tenta embargar a matéria e você põe. Eu sempre coloquei, eu nunca deixei ele pôr. Nunca deixei ele O pôr. Brasil é muito estranho. Mas para isso você precisa da parceria do departamento jurídico do local onde você trabalha. Exatamente. Quando eu fiz a denúncia da Igreja Católica, você Imagino, pode imaginar como eles tentaram pressionar. E a gente pôs no ar, mas eu precisei ter parceria do departamento jurídico. Entendeu? Da mesma forma, quando denunciei banda podre da polícia, houve pressão, houve ameaça. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. Né? Denunciados fazem propostas financeiras, fazem propostas em Primeiro termos de pressão. vem essa parte, depois é ameaça mesmo. Exatamente. Mas eu jamais deixo ele pôr, porque antes de gravar eu deixo muito claro, olha, vai ser dessa forma, eu vou fazer as perguntas, eu não vou te julgar, mas eu vou fazer as perguntas. Entendi. Tá certo? Da mesma forma que acho perfeitamente legítimo que um entrevistado se oriente com o seu advogado. Tá. Eu lembro, por exemplo, de uma determinada reportagem onde os advogados foram gravados, orientando, e isso foi revelado. Eu não acho isso certo. Acho que o advogado tem direito até de falar para o cliente mentir. Cabe ao repórter fazer a pergunta devida. Claro. Entendeu? Não? E o público avaliar. Eu respeito muito o trabalho dos advogados. É um respeito extremo. Respeito muito o direito ao contraditório. Direito ao contraditório é sagrado. Que a gente vem perdendo isso agora, que as pessoas vivem em umas bolhas
e só aceitam o que agradam a elas. Né? Exatamente, exatamente. É aquela frase, né, que foi atribuída ao Voltaire, mas que hoje muita gente contesta. Fala que não é dele. Dito, né? Que não concordo com a palavra do que dizes, mas defende até a morte de dizê-las. Né? Foi atribuído ao Voltaire, hoje muitos estudiosos dizem que não foi ele, sim um biógrafo dele que falou, mas de qualquer maneira é um raciocínio muito importante. Exatamente. Né? Porque ele prevê o direito ao contraditório e o objetivo do jornalista, eu penso dessa forma, eu não estou aqui quando eu faço uma matéria, às vezes as pessoas pensarem como eu penso. Eu estou aqui para promover o debate, entendeu? O que eu penso sobre um determinado assunto, eu acho que é irrelevante. A minha função é promover o debate, para que as pessoas, munidas de boas informações, e uma boa informação é uma informação onde você tem todos os ângulos, onde todos podem se manifestar. As pessoas dizem que toda a história tem que ter os dois lados da moeda. Isso é bonito, mas é mentiroso, porque não são só dois lados, são muitos lados. São muitos lados. E é a obrigação do jornalista procurar contemplar todos. A gente costuma dizer que o jornalista é aquele que consegue a imparcialidade. Eu digo que isso é impossível. Você não consegue ser imparcial. Por quê? Porque você cresce mediante valores. Quando você recebeu suas primeiras lições da sua mãe, quando você foi na aula de catecismo ou na aula de umbanda, ou você conversou com seus colegas de classe, ou na sua sociedade, na sua comunidade, você tem princípios que vão nortear a sua vida. E quando você faz uma pergunta de maneira subliminar ou não, vai ter influência disso. Mas o ato nobre da nossa profissão é o ato de você tentar ser imparcial. Como é que se consegue ser imparcial? Tentando abrir uma história para muitos pontos de vista. É o tipo do caso, né, onde eu gosto de dizer que a estrada é mais importante do que o destino. Também acho. Porque até para onde você aponta a câmera, você já está tomando uma decisão, né? É uma decisão editorial. Quando você faz um texto, quando você escolhe uma sonora, você escolhe um entrevistado, né? Porque algo que precisa ser combatido, Rogério, é a ditadura das redações. Aquela matéria que é o seguinte, ela é definida na redação, né? Aí o repórter sai para as ruas apenas para confirmar uma tese previamente estabelecida. Então, horrível. Se uma pessoa contraria a tese, ela sumariamente é retirada da matéria, né? Exatamente. Então, ou se a realidade encontrada, ela depõe contra aquilo que foi combinado, você não faz a matéria, né? Então, isso que precisa ser combatido, principalmente nesse momento. É um momento muito difícil no Brasil, de polarização, de ideologização do jornalismo. A gente precisa voltar... Agressividade, né? Eu acho que um governo de direita vai ter seus erros e seus acertos. Um governo de esquerda, a mesma coisa. Um governo de centro, a mesma coisa. Virtudes de seres humanos não são definidas pelas suas posições ideológicas. Caráter é algo inerente a qualquer posição, qualquer posicionamento ideológico. Perfeito.